E começou a quarta temporada de Invencível. Depois de uma longa espera, chegamos na saga que vai adaptar o grande arco Guerra Viltrumita, na qual muitos fãs de Invencível consideram o auge do quadrinho. O grande ápice, a saga de Namekusei de Invencível. E claro que para uma saga tão importante como essa, a Amazon investiu pesado e divulgou bastante a série do Invencível, né? Não. Novamente, a gente começa mais uma temporada de Invencível com um hype praticamente no zero, com um marketing quase inexistente. Algumas pessoas nem sabiam que a temporada iria começar essa semana. De novo! Mas eu acredito que, assim como na temporada passada, o boca a boca e a qualidade da história vão falar mais alto. E a galera, lá no final, vai estar presente. Disso eu tenho certeza porque a história dessa temporada dá pra cravar que é muito boa desde já. A Amazon liberou os 3 primeiros episódios e logo de cara tivemos uma tonelada de eventos importantíssimos, que terão desdobramentos nos próximos capítulos e também na próxima temporada. E, em especial, o núcleo do Nolan e a grande revelação do terceiro episódio envolvendo a Eve. Mas só antes da gente começar o vídeo, o Marcelo tem um recado aqui do futuro. Vai, Marcelo! Fala, Gabriel, e eu tô aqui para dar um recado muito importante da Manual. É a Manual que tá de volta então aqui no canal, porque agora em março nós vamos ter então a Semana do Calvo. Ou como aqui na Batcaverna a gente gosta de falar, a Semana do Lex Luthor. Mas se você quer melhorar sua autoestima, é com a Manual. Isso porque todos os tratamentos da Manual são personalizados e prescritos individualmente. E é bom lembrar que os tratamentos são tanto para casos iniciais quanto os mais avançados de calvície. Assim, durante o tratamento então da Manual, você vai ter todo um benefício então de acompanhamento clínico online, para você poder tirar qualquer dúvida aí ao longo do tratamento. E o processo funciona assim: você realiza um questionário no site da Manual para saber qual é o tratamento ideal para o seu caso. O médico vai avaliar ele e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada. Você vai receber os produtos da Manual em casa com frete grátis. E o objetivo aqui é oferecer a melhor experiência de tratamento possível para você. E importante, os tratamentos precisam ser feitos então de uma forma contínua e conforme a prescrição médica que você receber. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e aqui na tela você pode ver alguns dos resultados dos clientes da Manual. E para os inscritos aqui da Batcaverna poderem aproveitar então essa semana Lex Luthor, a Semana do Calvo, a Manual preparou então um descontão, 40% de desconto no seu primeiro pedido. E além disso, usando o nosso cupom que está aqui na tela, que é o cupom BAT40, você vai garantir então um brinde exclusivo, que é uma bag da Manual nesse primeiro pedido. Sem contar que tem frete grátis e uma entrega super discreta, sem identificação na caixa nem nada ali para você poder manter sua privacidade. Então use o cupom BAT40, tem o link aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aqui. Vai lá, aproveita, corre porque essa promoção é por tempo limitado. Vai daí, Gabriel! Obrigado, Marcelo do Futuro, e agora sim vamos falar do primeiro episódio. O episódio começa com um clipe montagem para contextualizar um pouco a vida dos nossos heróis. Esse é um momento de dificuldade para todo mundo. Muitos heróis morreram, e os que restaram estão sob muita pressão. E em especial o Mark, após todo aquele arco dele na terceira temporada, de entender que talvez, de vez em quando, ele precise matar pessoas para proteger aqueles que ama. O problema é que agora ele não sabe mais equilibrar isso, e soma-se ao fato de que ele ainda anda com muita raiva acumulada por sentir que não consegue proteger sua família. E temos, como o próprio Cecil diz no episódio 3, uma bomba nuclear ambulante, que pode estourar a qualquer minuto. E esse que vai ser o grande dilema do Mark ao longo de toda essa temporada. Essa raiva acumulada, esse desejo de matar, não acreditando na redenção de ninguém. E tudo isso enquanto acontece a Guerra Viltrumita. As coisas estão interligadas. Lembrando que o Mark está com suas proteções robóticas por conta dos ferimentos que sofreu na luta com Conquista. E assim como nas HQs, essas proteções duram apenas uma edição. Aliás, toda essa parte do clipe montagem com o Mark ajudando indiretamente contra os vilões não está nas HQs. É algo totalmente novo.
A edição 68, que é uma das edições que esse episódio está se baseando, já inicia com o Mark enfrentando o dinossauro. E eu gosto dessa abertura já com a música, porque nos coloca direto pro clima dessa temporada. Essa coisa um pouco mais depressiva, quase um sentimento de opressão que você não consegue entender direito o que está acontecendo com você. Só que você sente que tem alguma coisa errada, mas você não consegue explicar por quê. Esse é um pouco o sentimento do Mark nesse momento. E ao longo dos 3 episódios, especificamente o episódio 1 e no 3, porque é o que o Mark aparece, diversas vezes ele tenta conversar com as pessoas, ele não consegue colocar pra fora esse sentimento. Nessa abertura, vemos trabalhadores reconstruindo a cidade isolados. Heróis realizando funerais, até o Burley jogando as cinzas da heroína Shrapnel, e a população não confiando no Invencível. Tudo isso é importante para contextualizar o que o Mark está vendo e passando. Quando ele retorna para casa, fica claro que todos os episódios recentes ainda estão na sua cabeça. Ele não consegue descansar e seguir em frente. Chega ao ponto dele nem conseguir comer, o que o afeta mentalmente e até desconta no seu irmão, que estava na boa aqui tentando jogar Pokémon. E nada disso tem nas HQs. É algo que eles estão criando para dar mais contexto nas ações do Mark, que é algo que as 3 primeiras temporadas fizeram muito bem, que é expandir a história do Invencível para justamente dar mais camadas para esses personagens, né? Ter uma nuance ali do porquê que eles estão fazendo certas coisas. E logo de cara aqui nessa temporada eles estão fazendo isso. E muito bem. Além disso, temos novidades no Guardiões do Globo. O Brit agora é um membro oficial da equipe e o novo líder. Isso também acontece nas HQs a partir desse momento. Outra coisa que talvez você tenha se perguntado é o que aconteceu com a pele do Oliver. Na verdade, isso também acontece nas HQs. Quanto mais ele envelhece, mais digamos que o seu lado Viltrumita se prevalece no seu DNA. E por isso sua pele vai deixando de ser roxa. E é a partir desse momento que o seu crescimento vai desacelerar. Ele vai continuar crescendo, mas não na velocidade que ele estava crescendo aí nas 2 últimas temporadas. Sem o Oliver, o Mark vai conferir uma chamada de perigo e se depara com um dinossauro gigante. Esse é um novo vilão que vai ser super importante numa saga futura, e que não vai ser adaptado nessa temporada, e sim na próxima. E infelizmente, a qualidade da animação aqui não foi muito legal pro Dinossauros. Esse é um daqueles momentos que você olha pra HQ e depois olha pra animação e se pergunta o que aconteceu. Pô, olha aqui esse rosto aqui. Cara, não ficou legal. Infelizmente não ficou legal. Eu sei que não dá pra fazer um por um como na HQ, afinal é uma animação, é uma mídia diferente, mas ele perdeu toda a aura de vilão. Ele não fica com a cara de brabo, ameaçador. Eu acho que a gente perdeu bastante com esse design. É nessa luta que o Mark perde as proteções do robô, assim como acontece na HQ. O Invencível consegue derrotar o vilão, mas quando ele percebe, o dinossauro virou um humano, que implora para ser poupado. Mark não o mata, graças à presença dos Guardiões. E depois ele vai até a casa da Eve para participar de um jantar com os pais dela. E esse é um outro momento que a gente vai ter várias alterações em relação à HQ original. E algumas para melhor e outras para pior. Uma das coisas que eles mudaram é esse negócio da empresa Invencível S.A. coletar dinheiro. Mas logo depois eles doarem o dinheiro. Sendo que nas HQs eles estão fazendo isso justamente para poder comprar uma casa. Sinceramente, não sei por que fizeram essa mudança. Pessoalmente, eu acho que não agrega em nada. E depois temos o famoso jantar do Mark com a família da Eve. E existia toda uma expectativa para essa cena na animação para ver se eles iriam mudar justamente os diálogos por parte do pai da Eve. E, de fato, eles alteraram, e bastante. Na animação, o clima pesado por causa do pai também acontece. Mas quando ele chama o Mark para o lado de fora, ele fala até com um pouco de carinho da sua filha, na medida do possível para esse pai versão animada. Apesar dele realmente não gostar que a sua filha é uma super-heroína. Agora, na HQ, o Adam meio que critica a Eve por ter ficado com o Rex. E até critica o Rex. Ele até acha que o Mark é um cara legal por justamente ficar com a Eve, mesmo que ele não seja o primeiro homem da Eve. E olha, esse é um daqueles diálogos que eu consigo entender por que eles mudaram. Eles não queriam falar certas palavras, mesmo que seja um desenho rated R. Eu imagino que certos tópicos, algumas coisas eles não querem fazer, sabe? Mas pensando dentro da história, o motivo deles terem mudado, eu acho que está muito mais relacionado com a intenção deles de criar uma rivalidade
do pai da Eve com o Mark. Rivalidade não é bem o termo certo, eu diria assim, um atrito entre os dois. Especialmente porque eles estão preparando o terreno para algo que deve acontecer no final da 4ª temporada, ou então no início da 5ª temporada, que é quando termina ali a Guerra Viltrumita. E tem algo muito importante acontecendo com a Eve nesse momento. E eu acho que tem muitas chances deles colocarem mais algumas cenas do pai da Eve culpando o Mark pelo que aconteceu. E por isso que eles já estão plantando essa sementinha desse atrito entre os dois para se justificar as coisas mais na frente. Acho que pode ser isso, tá? E aqui também tem outras pequenas alterações na cena do jantar, como a mãe da Eve não falar sobre o Omni-Man. O que eu confesso que na HQ sempre foi um tanto quanto idiota ela puxar esse assunto aí. Na animação, ela parece ser bem mais inteligente e claramente tá infeliz em relação ao seu casamento. E uma outra coisa que o episódio vai expandir em relação à HQ é toda essa ameaça envolvendo os Sequits. Nós temos aqui toda essa cena dos trabalhadores sendo capturados, o que a gente propriamente não vê nas HQs. Quero dizer, a HQ prepara terreno para os Sequits lá na saga do Conquista, e quando ele aparece de novo, já está atacando a cidade. Aqui tem um pouco mais de contexto, e eu gosto bastante como eles entendem que, por ser uma mídia diferente, no caso da animação, é preciso dar um pouco mais de contexto, ter um pouco mais de história. E esse é um ponto que a gente fala em todas essas temporadas do Invencível. É um dos grandes pontos positivos do Invencível, porque eles são muito bons em pegar o quadrinho original, entender que na mídia da animação você tem que expandir a história, e nessa expansão você consegue dar mais detalhes, você dá mais história, você até melhora o texto. Porque assim, ó, 90% das vezes, quando eles mudam o texto para dar mais contexto, para dar mais personalidade para um determinado personagem, geralmente é para melhor. E eu não tô falando isso no sentido para dizer que a animação é melhor que o quadrinho, porque eu acho que cada material tá explorando bem a sua mídia, mas é que na animação, já que é um episódio de 45 minutos, você tem que falar mais, você tem que expandir mais, senão não vai ter conteúdo. Senão você vai adaptar 10 edições num episódio, e a gente não quer isso. A gente quer um pacing, né, adequado para 8 episódios por temporada. E olha, assim, ó, o pacing do Invencível sempre foi excelente. Você sempre fica com a expectativa de ver o próximo episódio, para ver como que eles vão alterar a HQ, para ver até onde vai a saga. É uma experiência que a gente não tem muito, né, envolvendo quadrinhos. É muito raro adaptações de quadrinhos ser tão fiel como o Invencível é. Essa é uma relação muito mais comum com quem é fã de anime. Acho que também esse é um dos motivos da galera gostar tanto de Invencível, sabe? Porque ele tem essa pegada anime, né? Não tem como dizer que não tem. Pô, eu quero dizer, tem coisas que é preparado no desenho 2 temporadas antes. Essa parada dos Sequits aqui tá desde a 2ª temporada, se eu não me engano. É agora que vai ter uma resolução. Olha o nível do planejamento. Lembrando que também é mérito do quadrinho, tá? Isso acontece no quadrinho. Esse planejamento do Kirkman aí eu acho incrível. Assim, eu acho que é quadrinho na veia, na minha opinião. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Na metade do episódio, aparece uma mulher chamada Universa. Ela aparece na edição 69 da HQ. E essa personagem parece uma fusão da She-Hulk com a Grande Barda. Basicamente, ela chega na Terra atrás de energia para o seu povo. E por isso que ela vai até uma usina elétrica. E em paralelo a isso, descobrimos que Deb e Paul já chegaram finalmente. E tem até algumas piadinhas envolvendo isso ao longo do episódio. Mas eles realmente estão numa boa e não se importam com os comentários dos filhos. E esse relacionamento é outra coisa que a animação aprofunda muito mais, já que a participação do Paul nas HQs é mínima, praticamente zero. E para algumas pessoas, talvez investir nesse relacionamento, falar mais da Deb não seja importante, mas eu acho importante porque para mim a saga do Invencível é a saga da família inteira. Esse é um outro grande acerto do desenho, que é também focar na Deb. Até porque a Deb passou por muita coisa, tem um monte de história para contar, e ao investir nesse relacionamento do Paul, eles acabam criando uma coisa bem interessante, que é a presença do Paul quando o Nolan chegar na Terra. Isso é algo que nem é falado no quadrinho, mas eles podem desenvolver mais aqui no desenho. E daqui até o final do episódio é basicamente ação e uma adaptação das HQs 69 e 70. As duas lutas acontecem ao mesmo tempo. A briga com a Universa na usina com o Mark e a Eve, que é basicamente a mesma coisa das HQs, sem tirar nem pôr, e sim, ela também é derrotada com apenas um soco pela Eve aqui. Logo depois, o Mark é chamado pelo Cecil para ajudar em Houston. E toda essa parte com os Sequits ficou bem legal, na medida do possível, considerando essa animação de baixo orçamento.
Mas eu gosto de tudo que tá acontecendo aqui com o Rudy, quer dizer, o Rex, do jeito que ele se separa, desobedece uma ordem, vai até os esgotos, e depois todos os heróis ajudando o Mark a chegar no hospedeiro. Cara, a verdade é que toda essa luta é muito épica. Tu vê que a direção se esforça pra tirar o máximo possível, mas tem um limite do quanto que você consegue fazer com essa animação, porque, infelizmente, é muito travada. É assim, ó, a qualidade da animação é no máximo nota 6. Infelizmente. Aquele episódio final da terceira temporada que teve uma boa animação acaba sendo uma exceção, né? Das últimas 2 temporadas do Invencível, a maioria dos episódios teve uma qualidade de animação nota 6. A única coisa que nos resta é torcer que os finais de temporada, esses sim, tenham boas animações. Mas nos episódios do meio da temporada, vai ser isso daí, né? Um PowerPoint um pouquinho melhor. Mas assim, eu também acho que todo mundo sabe que a animação tá devendo, mas eu também não tô assistindo só pela qualidade da animação. Claro que eu queria que fosse melhor, mas, né, sei lá, eu acho que eu já tô anestesiado com essa animação bem fraquinha aí. Outro novo detalhe que não tem nas HQs é a parte do uniforme do Oliver. Nas HQs, o Oliver só aparece com a nova roupa e diz que foi o Art quem fez. Mas aqui é bem melhor, porque eles colocam a Debbie junto e tem esse flashback dela com o Nolan. Essa é a preparação de terreno que eles estão fazendo para a chegada do Nolan também. Pro lado da Debbie. Será que a Debbie sente falta do Nolan? E é realmente impressionante como que tudo que envolve a Debbie é muito melhor. É muito melhor. É por isso que eu tô muito hypado pro possivelmente episódio 4, que é quando o Nolan vai chegar na Terra. No final da luta com os Sequits, o Mark sente que precisa matar o astronauta hospedeiro com medo que os alienígenas passem pela barreira. Na animação, eles aumentaram o peso da decisão do Mark. E eu achei isso bem interessante, já que na HQ, o Mark só mata o astronauta quando todos os aparelhos são destruídos. Ele realmente não tinha mais escolha. Mas aqui, ele ainda poderia esperar 1 ou 2 segundos a mais. Só que mesmo assim, ele se precipitou e matou o astronauta antes da hora. Essa alteração faz com que toda decisão fique nas costas do Mark. Porque talvez você possa entender que é compreensível ele matar o astronauta no momento que, bem, não tem mais nenhum dispositivo, não tem mais o que fazer, então vão ter que matar o cara. Dentro do universo aqui do Invencível, onde os heróis podem matar, é justificável, né? Não é na DC, não é o Batman, né? É outra coisa. Mas a pequena alteração da HQ, faz com que ele seja o culpado. Ele poderia ter esperado mais 1 segundo, mas, né, ele, né, ficou com medo que talvez perdesse tudo, que o domo se quebrasse e os alienígenas conseguissem dominar a Terra. Esse dilema, essa tomada de decisão que é realmente interessante e que vai reverberar ao longo de toda a temporada. E ainda na cena pós-crédito do episódio, temos a fuga do Conquista, exatamente como acontece na HQ 68. E pra mim, esse foi um episódio bom, vou dar nota 7. Episódio sólido, bem adaptado, alterou algumas coisas das HQs pra melhor, como geralmente acontece. O grande ponto positivo, realmente, pra mim, é essa dinâmica dos personagens, o jeito que a história caminha. Mas eu também não consigo dar uma nota muito maior do que isso por causa da qualidade da animação, sabe? Não consigo. O episódio 2 é o melhor dos 3 até agora e adapta as HQs 66 e 67, na qual acompanham o núcleo do Nolan após a fuga da prisão. E o episódio começa de um jeito que eu achei bem inteligente, sem deixar claro que estamos num flashback contado pelo Nolan. Tanto na animação quanto na HQ, a gente tem a explicação do que aconteceu com o Império Viltrumita. Mas a versão da animação, aqui sim, é bem superior, porque a história é contada na perspectiva do Nolan, e vemos como ele sofreu, e como o vírus foi avassalador. Mas eles também não fazem de um jeito que é pra você ficar com pena dos Viltrumitas. É muito mais uma questão de perspectiva. Ao fazer com que o flashback seja na perspectiva do Nolan jovem, ainda sem bigode, igualzinho ao Mark, isso dá todo um peso diferente pra queda do Império Viltrumita. Bem melhor desse jeito. E o flashback também estabelece por que os Viltrumitas estavam colonizando planetas e que era justamente para encontrar uma espécie que permitisse ter filhos. Por isso que a Terra acabou sendo um planeta tão importante para os Viltrumitas. Em Talescria, Alan retorna para casa e encontra sua esposa alienígena. E é aqui que se inicia uma das muitas piadas envolvendo o casal nesse episódio. Eu só acho, que eles passaram um pouco nessas piadas aqui envolvendo o casal ao longo do episódio. E especialmente quando o Nolan tá na nave lá e ele fica escutando os dois, né,
Eu acho que o mesmo frame aparece 4 ou 5 vezes. Eu fico me perguntando se eles fizeram isso só pela piada ou pra ganhar tempo no episódio pra não gastar com desenho. Ah, Gabriel, mas a mesma piada tá na HQ. Não, tudo bem, assim, eu não sou contra a piada, só sou contra a repetição da piada tantas vezes assim. No dia seguinte, eles vão ver o Tadeus na coalizão dos planetas. Aqui o Nolan comenta sobre as armas especiais para enfrentar os Viltrumitas. Bem como é revelado que o Tadeus é o traidor, o Viltrumita que matou Argal, o antigo regente Viltrumita. E tudo isso acaba sendo importante porque essas informações só seriam passadas depois nas HQs, eles mudaram a ordem das coisas. Se eu não me engano, é o próprio Trog que revela algumas dessas informações. Mas claramente eles queriam revelar antes para dar todo esse contexto envolvendo o Nolan. Porque tem aquela outra cena que ele conta sobre o traidor, a história do traidor. Aí ele descobre isso, ele fica assimilando isso enquanto vai fazer a missão de pegar os objetos. E quando ele voltar e tiver a grande revelação envolvendo o Tadeus aí, é aí que o Nolan vai reagir de uma forma bem interessante. Até meio que defendendo o povo dele, meio que magoado pelo Tadeus ter, né, obliterado o povo dele. E é aquele negócio, eu acho que isso dá mais complexidade pro personagem. Por mais que ele agora esteja contra os Viltrumitas, lá no fundo ele ainda é um Viltrumita, né? Então ele pode se sentir mal ao descobrir isso, né? Quer queira ou não, mostrou uma cena que ele viu o pai dele morto lá pelo vírus. Né? Como é que ele se sente por causa disso? Era o pai dele, né? E ali ele estava na frente do cara que matou o pai dele, indiretamente. Como é que uma pessoa iria reagir? Difícil de dizer, né? Por isso que eu gosto dessa versão aqui da animação, porque dá mais complexidade pro personagem. Não é um botãozinho que tu aperta e agora eu sou contra os Viltrumitas, né? Pro Nolan não é assim. Não deveria ser assim, porque uma pessoa não se comporta assim. Agora, a grande diferença na parte da missão em relação aos quadrinhos é que a esposa do Allen, a Télia, vai acompanhar os dois. E vai ser importantíssima. E tem também toda uma homenagem aqui a Star Trek. O capitão se chama Capitão Pickel, o que claramente é para ser uma piada com o Capitão Picard, da série Next Generation. Esse é um personagem que tem nas HQs. E a sua participação é bem pequena. No desenho, eles expandem um pouco e deixam que ele seja um personagem ainda mais cômico e incompetente. E bem, na sequência, Nolan e Allen vão para diversos locais pegar as armas. Primeiro, a arma do Space Racer. Eles falham em pegar, mas pelo menos conseguem recrutar o Space Racer para a coalizão. Na sequência, eles pegam os besouros de Sinlac para criar um extrato que enfraquece Viltrumitas. E é interessante notar que, apesar de acontecer exatamente as mesmas coisas nos quadrinhos, nós temos muito mais história em cada planeta. Por exemplo, aqui nesse planeta, nós descobrimos que os Viltrumitas simplesmente deixaram o planeta mais perto do Sol, o que levou à erradicação de toda a vida no planeta. E isso não é dito no quadrinho. Pô, tem uma baita diferença de você só mostrar esse painel que tem um esqueleto de um animal que morreu, e depois nada mais é dito, e você dá todo esse contexto que Viltrumitas pegaram o planeta e deixaram ele mais perto do Sol. Que crueldade! E isso é para mostrar um pouco das atrocidades que o Império Viltrumita fez. Pô, é um negócio comparado com o Império lá do Atreides, lá do Leto 2, lá no Duna. O cara foi tenebroso lá, cara, é tipo isso. No planeta dos Geldarianos, é citado o Tech Jacket, um herói que apareceu no final da temporada 3, lá durante a Guerra Invencível. Esse é um personagem que tinha sua própria HQ na Image Comics, e nesse momento também vai ser importante na HQ do Invencível. Acredito que na animação eles também vão fazer o mesmo. Depois, eles passam pelo planeta do Battle Beast, que está desaparecido. E, enfim, tem a piada que o Nolan descobre que tinha um outro quarto disponível. E aqui, sim, o payoff da piada vale a pena, porque é muito bom ver a reação dele ao descobrir que tem um outro quarto. O último planeta é dos Ragnars, uma raça muito poderosa que foi congelada pelos Viltrumitas. Assim como na HQ, o Capitão Pickel comete um erro gravíssimo e coloca em perigo Allen e Nolan. A grande diferença aqui em relação à HQ é que tem muito mais drama. Os dois têm muito mais dificuldade para sair do planeta. Ah, sim, e também tem um motim liderado pela esposa do Allen. Mas eu confesso que até que fiquei com um pouco de pena do Capitão Pickel. Mas só porque eu sou fã do Capitão Picard e parece que estão zombando do Picard, indiretamente, sabe? Pô, é meu capitão favorito de Star Trek. O final do episódio também tem uma grande bomba. Tadeus é o responsável pela criação do vírus Falange. E como eu disse antes, é legal de ver a reação do Nolan, algo que não acontece na HQ. Quer dizer, ninguém tem sangue de barata, e era o povo dele, afinal de contas. Mas no final, ele entende. E essa adição de como ele é convencido a entrar na batalha, porque ele também não quer que usem o vírus aprimorado, é bem legal. E combina com seu personagem.
E agora sim, o Nolan vai ir até a Terra e lá no episódio 4, provavelmente, a gente vai ter um dos momentos mais importantes do Invencível até agora. A conquista finalmente chega na nave do Imperador Trog. E o seu visual é revelado. Aí, ó, esse é o Frieza Fred Mercury da saga. Ele é o grande vilão, ele é o que vai ter a grande luta da temporada. Aguardem, porque realmente é muito bom, tá? É muito bom. Mas então, esse foi o melhor episódio dos 3, na minha opinião. Por isso eu vou dar nota 7,5. Uma adaptação praticamente perfeita, que aprimora e expande o lore. Assim, na história não tem muito o que criticar, não. É só essas coisas pontuais aí das piadas, né, e tal, mas isso é coisa pequena. Não tem jeito, o núcleo do Nolan tá bem interessante da terceira e agora na quarta temporada. E finalmente esse núcleo vai convergir com o do Mark. E agora vamos falar do terceiro episódio, que é quase um episódio original em relação às HQs. Isso porque vamos ter toda essa história do Titã, que na temporada anterior já se diferenciou bastante dos eventos dos quadrinhos. O Titã havia se isolado e não quis se aliar à Ordem, o que se cria toda uma rivalidade com o outro chefe do crime, o Low, que é aquele cara que se transforma em dragão, se você não lembra. O grande plot twist do episódio é que o Machine Head está manipulando tanto o Low quanto o Titã para eles entrarem no sindicato deles. Já Cecil está lidando com a bagunça que o Mark deixou ao matar o astronauta. E, ao mesmo tempo, Sinclair está trabalhando numa nova experiência com os Reanimen. No caso, os Reanimen dos Invencíveis que morreram na Guerra Invencível. O que eu não consigo imaginar como que isso pode dar errado. Mas, né, é o Cecil. É a Amanda Waller desse universo, né? O que for necessário para a segurança nacional, ele vai fazer. Na base dos Guardiões, o Rex descobre que tinha ainda um Sequid dentro dele, e que ficou escondido quando o mesmo desmaiou. Na HQ, ele consegue cuidar do problema sozinho, mas aqui ele teve a ajuda da garota monstro. Essa pequena mudança acaba levando a um ótimo diálogo e um belo foreshadowing do Rex. Ele fala como que ele precisa controlar tudo, e como a sorte não é exatamente uma variável confiável. Gosto bastante desse diálogo, principalmente pelo foreshadowing. Fala um pouco de como que os dois se sentem em relação a todas essas guerras, essas pessoas que estão morrendo. Eles até, talvez, concordando um pouco com o Mark, que talvez tenha que matar. E essa visão de mundo que eles têm vai ser muito importante lá na frente. Não é nenhum negócio dessa temporada, não. É um negócio para a próxima temporada. É aquele negócio, né? Essa é a vantagem de você fazer uma adaptação de uma história que já está fechada. Porque você sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, já se preparando para o que vai acontecer na frente, você pode pegar esse momento que na HQ ele só fala que, nossa, acabou, não tem nada demais lá. Não leva a lugar nenhum aquela frase lá na HQ. Mas aqui, né, é algo que agrega ao personagem dele, desenvolve o personagem dele para justificar ações lá na frente. Enquanto isso, o Mark está tendo problemas após matar o astronauta. Ele pede por ajuda a Eve, mas ela está distante, também preocupada com seus poderes. Eu não tinha falado isso até agora, mas a Eve, desde o final da outra temporada, foi mostrado que tinha algo acontecendo com seus poderes. Algo estava afetando. E é só nesse episódio que vai ser revelado o que é. Acontece que ela estava grávida. E esse é um ponto que o pessoal ficou debatendo por anos se eles iriam adaptar na animação ou não. É que assim, ó, a Eve, tanto no desenho quanto na HQ, sempre foi muito importante. Mas no desenho, ela é mais importante. Ela é uma personagem bem mais complexa no desenho. Só que no momento que ela fica grávida na HQ, ela entra numa fase bem difícil e ela vai tomar algumas decisões bem difíceis. Decisões essas que a galera achava que talvez eles não fossem abordar no quadrinho. Mas, agora que eles entraram com essa plot dela estar grávida, eu não vejo alternativa disso não acontecer. A não ser que eles mudem completamente o rumo da animação, né? Completamente, iria mudar tudo. Mas aí eu acho difícil, acho que eles não vão tomar uma decisão assim tão radical e eles vão, eventualmente, abordar o que acontece nas HQs com ela. Mas aí eu não posso dar spoilers, porque provavelmente é uma coisa que vai acontecer na quinta temporada, ou talvez no final da quarta, e tem que ver o que eles vão querer adaptar. Nesse episódio, o Paul também fica insistindo em comprar uma casa com a Debbie, o que não tem nos quadrinhos. Mas eu acho que isso vai acabar sendo muito importante para toda a parada do Nolan quando ele chegar na Terra. Na cidade, o Titã quase vê sua família ser morta, e por isso decide retalhar. Ele contrata a Invencível S.A. para protegê-lo, só que como o Mark está cuidando da Eve, quem acaba indo na missão é o Oliver. Lembrando que isso acontece mais ou menos na HQ. Quem vai é o Mark, mas todo esse contexto da família do Titã não é mostrado. E, na verdade, essa é uma das alterações que eu achei bem mais interessante na animação. Já o Mark tem toda uma conversa com Cecil, que aqui eu preciso confessar, é um pouquinho melhor na HQ. No quadrinho, o Cecil joga limpo
e mostra o que o Sinclair está fazendo. Quer dizer, nem é tão limpo assim porque ele não revela sobre os Reanima Invencível. Mas o Cecil faz tudo isso para falar sobre a importância de acreditar na redenção. E por isso o Mark não deveria sair matando todo mundo assim. O Mark aqui é mais compreensível. O que faz sentido para o momento. Mas na animação, o Mark está mais fechado. E a própria argumentação do Cecil não é tão legal como na HQ, na minha opinião. A sensação que dá é que na HQ ele usou todas as cartas que tinha para tentar convencer o Mark, enquanto que na animação ele não conseguiu fazer tudo. Mas ainda tem um diálogo bom nessa parte do Cecil, que ele fala sobre essa decisão de matar, que é algo muito difícil, que é algo que pesa, que é algo que você tem que saber lidar com isso. Ele sabe lidar, e é por isso que ele dá as ordens para os Guardiões matar ou não uma pessoa. Agora, ele não acredita que o Mark consiga aguentar esse tipo de responsabilidade. O que é verdade, né? A gente tá vendo o Mark desmoronar emocionalmente aqui. Na cidade, a situação com o Lu perde o controle quando ele se transforma em dragão. Esse adversário é grande demais pro Oliver. Só que o Mark nada pode ajudar, porque nesse momento tá acontecendo uma invasão dos Flaxanianos. Pra quem não lembra, eles apareceram lá na primeira temporada, e são um dos grandes vilões do Invencível. Tudo isso é uma adaptação da invasão que acontece na edição 71. Só que com muito mais detalhes e dramas. Eu acho que a animação aqui fez um bom trabalho para mostrar como que os Flaxanianos são realmente um grande adversário. Mesmo eles não tendo heróis, eles enfrentando os heróis da Terra, eles conseguem se adaptar e evoluir. No caso, eles criam essas máquinas que conseguem lutar de igual para igual com o Mark. E assim como na HQ, o Rex e a garota monstro atravessam o portal e ficam por lá quando o portal se fecha. É basicamente a mesma coisa, só que com um contexto um pouquinho diferente, e com o grande sacrifício desse capitão Flaxaniano. Sabe, o episódio tem 45 minutos, tem que fazer render essa luta. Mas esse daqui é um dos outros momentos que tem uma grande consequência no universo do Invencível. Cara, você não dá nada pra essa decisão, mas tem um grande impacto. Agora que o Mark está livre, ele pode ajudar o seu irmão. Com a dupla, o Lu realmente não tem chance e decide recuar. Depois, Mark perde o controle e quase mata o Titã. Isso sim acontece na HQ, mas novamente, é um contexto diferente. O ponto todo é como o Mark está facilmente perdendo a compostura e quase matando as pessoas de graça. E se não é o Oliver, ele não teria parado. Na HQ, ele só para por causa do Cecil. E no final do episódio, tem aí o grande plot twist que eu comentei do círculo, e a cena pós-crédito que revela que a Eve está grávida. Eles tiraram algumas coisas de ordem. Por exemplo, essa revelação da Eve acontece na edição 68. Mas o episódio adapta várias partes da HQ Invencível Retorna, que é basicamente a edição 70.5. Acredito que eles fizeram isso justamente por uma questão de pacing e também para ter uma cena de impacto no final do terceiro episódio dessa primeira leva da temporada 4. E é isso, gente. Esse episódio também foi bem legal. Eu vou dar também nota 7. Infelizmente, é a repetição daquele papo da terceira temporada. A história tá muito boa, a adaptação tá muito boa, as vozes e tudo mais, mas a animação segura muito a animação, né? Agora, o hype tá baixo? Sim, mas aí eu também culpo a Amazon. De novo, não conseguiu divulgar direito, é uma pena. Mas eu também tô fazendo esses vídeos para divulgar a série e fazer com que mais pessoas assistam, na medida do que eu posso fazer. E eu tenho certeza que pouco a pouco o hype vai subindo, porque, cara, não tem jeito, vai acontecer muita coisa, principalmente ali a partir do episódio 5 ou 6. A verdade é que essa temporada é potencialmente a melhor temporada de Invencível, papo reto. Esses 3 episódios foram bons, mas é a partir da chegada do Nolan que as coisas realmente vão esquentar, acreditem. Por isso que eu digo, acreditem no Invencível. Eu li até a edição 80, até o final aí dessa saga Viltrumita e um pouquinho mais depois. Não li tudo, mas eu sei o que acontece depois, eu tenho spoilers. Mas do que eu li, essa é pra mim a melhor saga, tá? Por isso que eu tô com uma expectativa enorme pros próximos episódios. Mas galera, essa aqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos 3 primeiros episódios. O que vocês estão achando dessa temporada. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando os 3 primeiros episódios de Invencível temporada 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Fátima. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.